Boa noite a todos os participantes. Meu nome é Jefferson Cardoso, fisioterapeuta. Estou aqui com vocês mais uma vez com um projeto de entrevistas denominado Diálogos sobre Fisioterapia Aquática, um bate-papo para quem gosta de levar seu paciente para a água. Estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo canal do YouTube. Quero dar um alô aos participantes que estão pela primeira vez aqui, meus alunos do grupo de pesquisa, aos alunos de todas as universidades, faculdades desse país, os amigos profissionais e as associações, em especial a AFB e a ABFA. E também aos entusiastas da área. No backstage teremos a fisioterapeuta Carla Silva, organizando as perguntas, como sempre, e me auxiliando. Obrigado, Carla. Eu gostaria de dizer que eu e este próprio projeto de entrevista, a gente não tem conflito de interesses. Bom, a minha 13ª entrevista com profissionais da área, a convidada da noite é a professora Glenda Felderberg, graduada em fisioterapia pela PUCamp, especialista em fisioterapia aquática, mestre em clínica médica pela Unicamp e doutoranda pelo mesmo departamento na Unicamp, tudo voltado para hematologia e hemoterapia. Hoje também teremos uma pequena modificação no estilo das apresentações dos casos, então, ao invés de termos algo específico, a minha convidada, ela trouxe uma apresentação sobre o que temos de mais relevante na literatura sobre os pacientes hematológicos, os pacientes que precisam de hemoterapia, tá bem? Então, vamos para essa apresentação. Seja bem-vinda, minha convidada da noite, Glenda Felderberg. Boa noite, Jefferson. Gostaria de agradecer o convite, né? É uma honra aqui participando e dividindo um pouquinho com vocês, né, sobre a hemofilia, sobre uma área que precisa ainda, né, de divulgação, de profissionais também nessa área, né, e para mim é um prazer estar difundindo, né, estar dividindo um pouquinho com vocês minha experiência, um pouquinho de físio e fisioterapia aquática nessa área. Muito legal, o prazer é todo meu. E vamos já começar com a primeira pergunta, dizendo para mim de onde que você veio e onde até você morou, até onde até você entrar na PUC aí em Campinas, na famosa PUCamp. Joia. Bom, eu sou são-joanense, nasci em São João da Boa Vista, né? Legal. Sou quase mineira, quase, né, divisa ali. Mas morei 12 anos da minha vida em São Paulo. Depois eu me mudei para Botucatu com a minha família. E assim, eu demorei muito tempo para até descobrir a fisioterapia, né? Eu sabia, né? Eu fiz todo o meu ginásio, meu colegial em Botucatu, mas eu tinha muita dúvida. Chegou no terceiro colegial, realmente eu não sabia o que fazer. Eu sabia que era na área, né, era na área de biológicas, mas eu não tinha ideia, eu não sabia. E a turma, Glenda, você tem que, você tem que decidir, mas eu não... desculpa, coloquei errado aqui. Eu não tinha essa... visão, esse olhar. Esse olhar. Isso. E eu não sabia. Eu falei assim, gente, eu não decidi ainda. E aí foi quando eu prestei para odonto, prestei veterinária, olha só como eu fui. Fiz um ano de cursinho e aí eu fiz 2 anos de enfermagem. Eu falei assim, bom, deixa eu começar, né, por alguma faculdade aí que eu tenho conhecimento de como que é. Comecei, e quando eu estava na PUC mesmo, e aí, quando eu estava realizando a faculdade, eu fui levar um paciente, né, do hospital para fisioterapia, que era atrás do ambulatório. E aí eu vi, né, como que eram os atendimentos, né, um estádio de fisioterapia com pezinhos, né, as macas e os pesos. Eu falei, gente, eu não conhecia, eu não tinha tido contato ainda com a fisioterapia. Uhum. Foi então que eu falei, gente, eu acho que eu estou gostando, né, e aí eu conversei com alguns professores, na época com o coordenador, que ele estava no consultório,
E eu falei assim, me explica mais sobre a fisioterapia, foi quando eu tive esse contato. Mesmo estudando enfermagem? Mesmo estudando enfermagem. Eu estava lá com o paciente, né, naquele dia mesmo, e aí eu conheci a fisioterapia. Fui apresentada à fisioterapia e fiquei apaixonada. Aí foi interessante que eu prestei uma prova, inclusive interna. Eu terminei o 2º ano, prestei uma prova interna na PUC, passei para o curso de fisioterapia. E comecei... Legal. Foi uma transferência interna, então. Exatamente, foi quando eu descobri. E aí, e os seus 4 anos de PUCamp, a famosa PUCamp, você teve esse olhar, esse despertar do exercício aquático, da fisioterapia aquática lá nos 4 anos, ou foi só após e você não teve o pessoal te abordando esse assunto? Mesmo porque você tem já quase 20 anos de formado, então quer dizer, Precisa falar, né? Precisa mas falar, é que eu sou, né? mas eu sou mais velho que você, então você fica tranquilo. E se eu fosse uma pessoa novinha que formou faz 3 anos, ainda vai, né? Se, nossa, como você está sendo deselegante. Mas assim, eu te perdoo. Como se você fizesse ao contrário, fizesse a mesma pergunta para mim, eu disse, não, com os meus 30 anos, 28, 29, né? nem Aí tinha sim, piscina, tá né? bom, tá perdoado, tá perdoado. Não era para falar isso? O currículo Lattes não é público, então. Ah, tá. Né? Então, na faculdade, eu não tive tanto contato, eu tive algumas áreas dentro da piscina. E nessas pequenas, o interessante é que foi nessas pequenas experiências que eu tive, eu já fiquei apaixonada pela piscina. Eu falei, peraí, isso aqui é diferente de tudo que eu já vi, esse recurso aqui é diferente de tudo que eu já vi, e eu vou conversar com pessoas, mas mesmo na faculdade eu não tive tanto contato. As poucas aulas que eu tive em piscinas fora, né? Na época não tinha piscina ainda terapêutica. Isso, olha, até hoje, né? Porque assim, eu brinco com alguns professores, coordenadores que eu encontro depois, porque assim, depois de 2 anos foi construída, depois de 2 anos de formada, foi construída a piscina terapêutica. E hoje você entra lá, tem aquela rampa toda adaptada, grande. Eu falei, olha só, por 2 anos eu perdi de ter, né, toda essa prática, toda essa dinâmica dentro da piscina. E aí, a gente teve uma aula com o professor, e eu fui conversar com ele, eu falei assim, olha, eu quero saber mais sobre a fisioterapia aquática, e eu quero fazer um estágio na sua clínica, né, para entender mais. Aí eu comecei a fazer estágio na clínica dele. E aí eu tive esse contato e fui fazer os cursos básicos, né, das técnicas. Então, eu fiz alguns cursos de formação. Foi quando eu estava ainda fazendo, e aí 2 anos depois eu falei, gostei, né, da coisa, gostei desse recurso, vou fazer o curso de especialização. Então, na época, eu entrei na FMU, em São Paulo, no curso de especialização, já tinha feito um monte de curso de hidro, porque como eu precisava mais bagagem para lidar ali, trabalhar com os pacientes, eu fiz tudo quanto é curso. Curso de final de semana, curso de 4 dias, 3, assim, deu para... Eu sei um curso que você não fez. Qual? Um curso online. Só faltou o online. Mas, engraçado, tudo quanto é curso que tinha, curso nas algias, eu ia. Curso para gestante, fui. Curso para coluna, fui. Eu fiz tudo, para quê? Para eu ter esse manejo que eu não tinha tido formação. Então... A PUCamp, ela te dá uma formação que é completamente... ela é bem estruturada para a época, né? Sim. A UEL, ela tem essa a UEL tem já algum tempo na estrada aí, na formação das pessoas, e muitos dos professores que abriram o curso, que vieram da PUC, eram filhos, a gente brincava assim, que eram os filhos da PUC, sim. né? Essa brincadeira de ser... a Glenda é uma filha da PUC. Sim. E os professores que fundaram, de certa forma, a UEL, também vieram da PUC.
Então, eles têm formação, sim. passam pela PUC, né? Então, a Aham, PUC tem um papel preponderante, importante na formação de outras universidades, inclusive sim. com São Carlos, relação forte com São Carlos, né? Aqui em Londrina foi Uhum, forte também. que joia. Mas, especificamente na fisioterapia aquática, foi algo que foi gotas homeopáticas apenas, Uhum, nada sim. muito. Mas a gente também entende que é a época, né? A época Sim, da sim, época não, sim. não tinha tanto. Era menos divulgado. E aí, Divulgado, e, difundido. aí você vai E aí atrás, corre atrás do eu vou prejuízo. atrás, corro atrás do prejuízo, faço muitos cursos nessa área porque, né, me apaixonei. E no ano de 2003, esse meu professor que eu comecei a fazer estágio, ele estava saindo da faculdade em Itu, do CEUNSP, e ele falou: Glenda, eu quero que você tenha interesse, né, de dar aula de hidro e maço. Falei: olha, eu já tinha começado a fazer o curso de especialização, eu falei, bom, bora, né? Vamos começar a dar a Uhum, aula, né? Vamos começar a difundir algo que eu não tive, mas eu vou, né? uhum. Começar a passar e dividir um pouquinho do conhecimento. Aí eu comecei a dar aula no CEUNSP, né? Então, assim, lá eu dei aula 13 anos, e uma experiência bem interessante que eu tenho, eu acho que eu já conversei falando um pouquinho, não tinha piscina terapêutica na época. Não tinha piscina terapêutica, só que mesmo iniciando, né, no ensino, eu falei, gente, sem prática não dá. Sem prática não dá. Eu dou a teórica, mas a gente vai ter que fazer alguma coisa, vai dar um jeito de pôr esses alunos para praticar as técnicas que eu estava doida para começar a pôr em prática, né, essas técnicas e ensinar. Foi quando a gente, que eu fazia? Eu dava teórica na faculdade, só que a prática eu levava os alunos no shopping da cidade, na piscina de natação, de hidroginástica, e aí eu os levava, então foi uma experiência assim, né? Tinha aula teórica, a gente pegava a van, ia todo mundo, os alunos, para o shopping, e aí ficava até o comecinho da tarde, para quê? Para dar a prática para eles, e foi uma época, assim, deu para ter essa prática com os alunos, precisa. E aí, depois de 4 ou 5 anos, aí foi construída a piscina terapêutica, né? A piscina lá. E aí, onde realmente começou, né, essa questão mesmo da aula teórica, aula prática, no mesmo local. Então, assim, onde eu pude, né, aplicar tanto, né, a disciplina de hidroterapia, a prática, dei maço, dei a hidro, dentro da preventiva, então em outras áreas também, e aplicar todos aqueles cursos que eu tinha feito de formação, né, pequenos cursos, nessas práticas, né, dos últimos anos. Então, a gente aplicou bastante aí a hidroterapia, a fisioterapia aquática, juntamente com os alunos. E aí, como é que foi entrar na pós-graduação? Foi muito interessante, porque depois de 10 anos, conversando com uma amiga, ela falou, Glenda, lá no Hemocentro da Unicamp, me parece que foi construída uma piscina. Eu falei, piscina no Hemocentro? Como assim? E aí ela começou a me falar, né, da orientadora, ela na realidade, ela nem era da área de fisioterapia, mas no encontro a gente conversando, e ela sabia que eu era professora de hidro e gostava de hidro, né, porque assim, quando a gente gosta, a gente acaba, onde a gente está, independente das situações, sendo profissionais ou não, você acaba falando e Uhum, contando as experiências, né, de pacientes, e ela falou assim, olha, tem uma piscina terapêutica. Aí eu fui atrás, fui lá, uhum, conversei com a físio da época, né, que hoje está aposentada, Márcia Mata, filha da PUC também. E que na ótimo. época eu falei que eu estava dando aula e que
e ela falou assim, olha, Glenda, tá a piscina e a gente usa muito pouco essa piscina. E aí, conversando, tal, veio a ideia de fazer um projeto, como eu era professora, não tinha na época estágio ali, então eu fiz uma proposta, olha, eu posso fazer um projetinho, de repente, de eu trazer os alunos aqui, e eles terem a experiência dentro da área de hemofilia. Então, uma coisa que eu esqueci de falar. Quando eu cheguei, eu falei, como que vocês atendem hemofilia? Como que é? Como que vocês pensaram, né, nesse atendimento? E eu não sabia, nunca tinha ouvido falar sobre hemofilia. E eu fui estudar, ela compartilhou todo o conhecimento, e aí eu vi, gente, a piscina com hemofilia tem tudo a ver. E aí, durante a minha aula, vocês vão ver que tem tudo a ver. Falei, gente, vou fazer esse projeto, quem sabe vire, né, mais estudos, vire um mestrado, mas de início foi para quê? Para trazer os alunos o qual eu estava de Itu para cá como estagiários, então foi criado o estágio e eu seria responsável técnica pelos estágios. Eu fiquei mais 2 anos, né, trazendo, então foi legal que a gente teve alguns alunos, inclusive, que começaram comigo e depois, né, entraram na pós-graduação, e depois de 2 anos, aí que, né, toda essa experiência que eu tive específico de hidroterapia com os pacientes com hemofilia, que aí eu fiz o projeto de mestrado, né, uma docente, Margarete Ozello, que ela é uma hematologista, ela abraçou, assim, a ideia, a causa, viu os resultados, viu cada dia, né, os pacientes melhorando, os benefícios, e como os pacientes estavam gostando da piscina. E aí eu iniciei na pós-graduação, só que ao mesmo tempo, depois de 3 anos, aí eu parei de dar aula eu tive meus filhos, família, então, administrar tudo isso, né, eu saí do CEUNSP e fiquei mais no mestrado da Unicamp. Legal. E lá você construiu essa sua carreira focada na hemofilia e tentar aplicar só o exercício aquático, ou tem outras terapias que você fez lá, aprendeu, antes de você começar a sua aula? Na realidade, assim, no centro, né, de hematologia, né, no centro de treinamento, lá na unidade de hemofilia, quando eu comecei no geral. Então, assim, eu atendia na época pacientes hemofílicos, anemia falciforme, Wolff-Lembranc, então outras patologias também. Só que, assim, com o mestrado vai afunilando, né, fui deixando mais para atender os pacientes, até porque é uma unidade de hemofilia, mas tem os atendimentos com anemia falciforme, mas acabei estreitando mais para hemofilia, até porque meu projeto era com hemofilia. Então, assim, legal. Lá eu faço os atendimentos dentro e fora d'água também. Então, tem né, a eletroterapia, tem outros recursos, mas uma coisa interessante nesse meio tempo também mesmo, né, fazendo mestrado, eu dei um ano de consultoria no Lúcio Montoro, no Boldrini também. Então, lá também tem uma piscina ótima que foi construída, planejada, adaptada, e eu dei um ano de consultoria dentro dessa área também, de anemia falciforme, porque eu tinha tido um pouquinho de experiência, e também sobre hemofilia. Mas aí eu entrei nesse mundo, né, de hemofilia, da hematologia, e ver o quanto a água é benéfica, né, o quanto a água pode trazer de benefícios. Então, assim, eu atendo fora, mas, assim, sempre quando eu posso, né, eu venho e trago os nossos pacientes para a piscina. É que, assim, nós temos hoje no centro vários pacientes muito... que vêm de fora, de outras cidades. Então, não são pacientes só daqui, né? O nosso centro de tratamento, ele gerencia outros hemonúcleos, outros hemocentros. Então, tem muitos pacientes nossos que são de fora. Então, assim, é muito difícil a gente, às vezes, propor uma terapia 2 vezes por semana, né? Então, 2, 3 vezes por semana. Então, acaba
tendo essa demanda, né, os pacientes vindo de fora, mas foi assim a minha trajetória. Então, assim, eu faço o atendimento fora, e aí eu comecei, né, no mestrado, terminei, né, em 2015, fiquei um tempo só mesmo no atendimento, ali, né, no Hemocentro. Foi quando, em 2018, novamente veio as ideias, né, agora eu estou trabalhando especificamente com dor crônica, então a gente vê que como a piscina também ajuda, mas não especificamente com a fisioterapia aquática. Então, de uma forma geral, os fatores que podem todos influenciar, né, e os recursos, aí a gente está avaliando e vendo todos os fatores que podem influenciar, e foi bom. Legal. Foi bom. Desculpa. Pode falar. Foi boa experiência por causa da pandemia, né, porque assim, pegou bem a parte da intervenção, que eu estava pensando em vários, né, recursos para aplicar com eles, só que eu tive que adaptar todo o meu projeto, e agora está sendo a intervenção online. Muito legal. Exercícios. Depois a gente bate um papo sobre isso. Quer compartilhar sua tela, por favor? Vamos lá. Seus 12 minutos. 12 minutos, vou tentar ficar nos 12. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre a abordagem da fisioterapia aquática na hemofilia. Então, nós temos aqui o processo de coagulação, onde a gente tem a participação de vários fatores, né? E a hemofilia A é a deficiência do fator 8, e a hemofilia B é a deficiência do fator 9 de coagulação. Então, nós temos essa falta desse fator, né, que vai atrapalhar o processo de coagulação ou da formação de fibrina quando a gente tem alguma lesão. Qual que é a classificação, né, da hemofilia? Então, nós temos a hemofilia grave, quando nós temos menos de 1%, né, do fator residual. Então, aí a gente tem como sintoma clínico, né, o sangramento articular, sangramentos espontâneos frequentes. A hemofilia moderada, de 1 a 5%, então, de fator residual. Então, você tem a presença de sangramentos a traumas leves, sangramentos espontâneos já são mais esporádicos. E a hemofilia leve, né, quando o paciente tem de 5 a 40% do fator residual, e aí você tem os sangramentos a traumas e a grandes cirurgias. Qual que é a manifestação clínica da hemofilia? Então, a principal manifestação ocorre no sistema músculo-esquelético, onde 80% ocorre, né, nas articulações e 20% ocorre no sistema muscular, nos músculos, que são os ditos hematomas, e nas articulações as hemartroses. Então, a gente tem aqui, né, a hemartrose de repetição, que a gente viu que ocorre, né, na hemofilia A grave. Então, nós temos esse sangramento recorrente. A gente tem os depósitos de hemosiderina, que é o próprio ferro dentro da articulação. Mas quando no começo, você tem esses sangramentos, a membrana sinovial é capaz de absorver. Só que com os repetidos sangramentos, essa membrana sinovial vai se tornando mais hiperplasiada, mais hipervascularizada, ocorrendo o quê? Uma destruição também da cartilagem. Então, aqui a gente pode ver a membrana sinovial sendo beliscada, como se fosse beliscada pela articulação, né, causando novo sangramento. Então, isso que ocorre nas deformidades como manifestação clínica com os repetidos sangramentos articulares. E duas manifestações crônicas da hemofilia, a sinovite crônica e a artropatia hemofílica. Então, aqui uma demonstração gráfica da evolução óssea articular, do que acontece, né, com o passar dos anos, com os repetidos sangramentos. E aqui a gente pode ver, né, uma demonstração, né, de um paciente de 2013
com a articulação do cotovelo, quadril e joelho, né? E aqui a gente vê, depois de alguns anos, de 7 anos de repetidos sangramentos, esse mesmo paciente, mas com um número maior de articulações acometidas. E aqui a gente pode ver aí o aumento, né, do crescimento ósseo, que dá para a gente ver visivelmente nos joelhos, e aqui também a sinovite crônica, né, causando um aumento dessa articulação, então produzindo, né, os resultados visíveis desses sangramentos recorrentes. Qual que é a cinética funcional? O que acontece com essa hemartrose de repetição? Então, nós temos primeiro o dano articular, que ele vai produzir uma inibição dessa musculatura periarticular, dessa articulação, né? Uma fraqueza muscular dos músculos periarticulares da articulação. Então, se é um joelho, a gente vai ter a fraqueza muscular do quadríceps, né, femoral, vai ter a instabilidade articular, e isso junto, todas essas características vão fazer com que o paciente tenha uma limitação na sua capacidade funcional. Então, qual que é o tratamento da hemofilia? Então, é a reposição desse fator residual, né, onde é feita a autoinfusão, né, nos pacientes, né, menores, nos pacientes, nas crianças, nos bebês. Os pais são treinados a fazer essa administração do fator, e assim que eles crescem, eles fazem essa administração, né, a autoinfusão. Tá? E o outro tratamento também é a fisioterapia, e hoje, mais do que nunca, o esporte, né? Então, assim, o nosso paciente, hoje, ele é estimulado, através do esporte, ser parte do tratamento, né, para retomada do fortalecimento muscular, da instabilidade articular. Ele, hoje, mais do que nunca, o esporte é algo que tem que fazer parte da vida diária do paciente com hemofilia. Qual o papel do fisioterapeuta, então? Então, um dos papéis é a avaliação musculoesquelética, é fazer o perfil musculoesquelético desse paciente, e hoje nós temos ferramentas padronizadas para fazê-lo. Também o planejamento do tratamento em suas diferentes fases. Então, quando ele tem, né, o sangramento articular, então, assim, o que o físio vai fazer na fase aguda, subaguda, crônica, na fase estável, pré e pós os procedimentos ortopédicos, e disseminar informações. Então, aqui nós temos exemplo de alguns materiais que hoje a gente tem, né, de informação, né, tanto para fisioterapeutas quanto para profissionais que vão estar com esse paciente, né? Quando esse paciente vai para a escola, quando esse paciente vai para uma academia. Então, hoje a gente tem uma gama de materiais educativos para que esse paciente possa sentir a segurança de estar, né, no seu meio ambiente, e que as pessoas conheçam de sua patologia. Então, um outro papel do físio também é essas pontes, né? Fazer essas pontes. Então, entre o paciente, entre nós, como profissionais, e escolas, universidades, fazendo parcerias para que esse paciente possa ter essa oportunidade de continuidade do seu tratamento. Quais as avaliações, então, que a gente tem padronizadas em hemofilia? Então, nós temos o score de saúde articular, né, que é a avaliação física, e a avaliação funcional, o score de dependência funcional em hemofilia, e nós temos também o HOL e o PED-HOL, que são avaliações da qualidade de vida do paciente. Então, nós fizemos há um tempo atrás, né, o desenvolvimento desse software que contenha todas essas avaliações padronizadas, onde você pode ter acesso, na realidade é um banco de dados, onde você tem todas as avaliações padronizadas em hemofilia, onde ele faz o cálculo, né, total da pontuação,
E ele dá oportunidade também, né, no final, de você fazer um report, de você fazer alguns gráficos pontuando esses scores. Então, é bem interessante também esse banco de dados, onde a gente não tem acesso. Então, se você trabalha com hemofilia, ou está em um centro, ou em alguma instituição, e tem vários pacientes, né, com hemofilia, dá para você ter acesso a esse software. Nós temos também a Federação Mundial de Hemofilia, que disponibiliza essas avaliações padronizadas, né, específicas para hemofilia. Quais, então, os objetivos que a gente tem da fisioterapia aquática específicos na hemofilia? Então, nós temos a prevenção, a redução dos episódios de sangramento, a estabilidade dessa articulação, né, que sofre repetidos sangramentos, a mobilidade, o aumento da ADM, o controle da dor e a independência funcional. A fisioterapia aquática vem, né, tem o benefício de ter, com suas propriedades físicas, fazer com que nós tenhamos, né, ou possamos propiciar vários benefícios terapêuticos para os nossos pacientes. Então, nós temos a flutuação com o empuxo, né, fazendo com que haja uma diminuição da sobrecarga articular, que vai fazer com que diminua essa dor, diminua o espasmo muscular. Nós temos a presença da pressão hidrostática, que vai atuar reduzindo a pressão do espaço articular, cooperando com uma diminuição do edema. Temos a temperatura, no qual a gente tenta manter, né, a nossa piscina entre 31, 32, 33 graus, que é a temperatura considerada termoneutra. Para quê? Para que haja relaxamento desses tecidos e, por fim, o alívio da dor. E tudo em conjunto, todas essas propriedades físicas, causando essas propriedades terapêuticas, produzem uma melhora da funcionalidade. Então, esse foi um protocolo desenvolvido específicos para o ganho de equilíbrio, né, dos pacientes com hemofilia, onde foi utilizado a técnica Halliwick, né, foi utilizado também alguns padrões do BED-RAGAS, padrões de membros inferiores específicos, né. A gente pode ver também alguns exercícios específicos para equilíbrio. Trabalhamos também o treinamento do metacentro, né, com a posição sentada, semi-sentada, posição oblíqua, e terminamos aqui nos 20 minutos do treino do equilíbrio com a técnica Aichi. Então, esse foi o protocolo, né, que nós fizemos. Na realidade, a gente fez até um trabalho com esse paciente específico, um estudo de caso, e esses foram os resultados. Então, foram alguns testes específicos, né? O teste de TINET, eu queria destacar aqui o teste Up and Go, então que a gente tem a diminuição desse tempo. Temos também esse resultado com o On-Leg Stance, onde a gente pode ver o número de toques antes, e aqui a gente vê o número de toques diminuído depois. E o FISH também, a gente vê o aumento. O FISH é o teste funcional, ele vai de 0 a 32, quanto maior a pontuação, maior o grau de independência desse paciente. E nós temos aqui, né, o score clínico. Então, a gente tem uma diminuição, né, de todos os parâmetros avaliados, fazendo com que a gente tenha essa resposta de equilíbrio, né, do paciente. E como resultado desse trabalho, foi que a hidroterapia e os exercícios para equilíbrio contribuem para o restabelecimento do equilíbrio em pacientes com hemofilia. E aqui um outro trabalho, né, que foi publicado agora no começo do ano, sobre exercícios aquáticos em pacientes com hemofilia, que foi um estudo onde o objetivo principal era avaliar os efeitos das atividades aquáticas na melhora da capacidade funcional dos pacientes. Então, foi feito uma comparação entre pacientes que fizeram natação e pacientes que fizeram a hidroterapia. As avaliações que foram aplicadas foi o score de saúde articular,
o FISH, o score funcional, né? O ROL e o PED-ROL como avaliação, né, da qualidade de vida, e a eletromiografia de superfície. Então, aqui um pouquinho, né, das atividades que foram aplicadas. Então, foi uma atividade baseada no método Halliwick. Então, assim, foi feito um aquecimento, 10 minutos, mais 10 minutos de alongamento. Os próximos 10 minutos foram aplicados atividades de controle respiratório, com atividades subaquáticas, né, respiratórios. Depois, atividades do controle das rotações, né, do conceito Halliwick, rotações transversal, sagital e longitudinal. E terminando com atividades no treinamento do empuxo, equilíbrio e deslize em turbulência. Então, aqui a gente tem, né, um exemplo das fases, terminando com a natação, né, com a simulação da natação. Então, aqui os nossos resultados obtidos. Então, nós temos aqui, né, a melhora tanto dos parâmetros do HJHS, do FISH, e nós obtivemos a melhora da força muscular, né, observada pela eletromiografia de superfície, específico com a célula de carga. E a conclusão, então, foi que tanto a natação quanto a hidroterapia são recursos aquáticos capazes de melhorar a capacidade funcional em pacientes com hemofilia, mas apenas a hidro foi capaz de aumentar a escala FISH, ou o teste funcional. Então, a natação se mostrou melhor, né, no ganho de força muscular, e a hidro, né, foi melhor na melhora da capacidade funcional. E para terminar, né, eu queria mostrar o resultado, né, específico que a gente teve, muito gratificante que a gente teve da divulgação do nosso trabalho nessa revista, e especificamente para a comunidade, né, para as pessoas com hemofilia. Queria terminar, né, com dividir com vocês aí essa alegria. Com essa boa nova. Boa nova! Boa nova. Legal. Muito bom. Parabéns pela apresentação. O que você... Eu fico pensando, Glenda, em longo prazo. Uhum. O benefício em longo prazo. Como que é o exercício, a abordagem do exercício aquático para quem já é um veterano de medicação, de fator? Como que é o veterano e qual é o benefício que você percebe? Porque para a criança, para o jovem, eu entendo que tenta ser um modelo mais preventivo, tentar abordar, perder a funcionalidade aqui. Mas é aquele que já é crônico, que já está bem mais com um tempo de comprometimento articular, que os osteófitos, de fato, já estão dando uma bocanhada lá na membrana. E aí, qual é essa diferença? Uhum. Na realidade, os pacientes, a longo prazo, os pacientes mais, eu não digo nem mais idosos, eu digo os adolescentes, né, que não tiveram a oportunidade de ter o fator desde criança, então eles tiveram mais sangramentos e tiveram mais acometimentos nas suas articulações. Então, assim, começa na adolescência. Então, quando você fala dos efeitos crônicos, a gente vê adolescentes de 14, 15 anos já com acometimento articular, porque a profilaxia, efetivamente, ela veio a ser estabelecida no Brasil em 2011. Então, antes disso, a profilaxia antes tinha o crio precipitado, tinha outras coisas, mas o fator, né, como institucionalizado, né, no Ministério da Saúde, distribuída em 2011. Então, é muito recente. Então, eles estão tendo a oportunidade de ter a profilaxia mesmo a partir de 2011. Então, esses pacientes... 10 anos. 10 anos. Então, assim, esses pacientes que vêm, né, com as suas articulações mais acometidas, então, assim, a gente foca muito na capacidade funcional e na dor. Então, assim,
principalmente para os pacientes que têm artropatia hemofílica no tornozelo. Eles se beneficiam muito da fisioterapia aquática, muito da piscina, né? Porque ele tem ali a descarga, a diminuição da descarga de peso, e eles podem ter essa liberdade para fazer os exercícios. Então, ele tem toda essa... Por isso que eu gosto tanto da bicicleta em boia, adoro pôr eles, né? Colocá-los com a boia ou com o cinto pélvico para fazer essa atividade, porque são pacientes com uma dificuldade de marcha tremenda, dor para caminhar, mas que na piscina você coloca, aí vem aquele sentimento, né, de poder dar liberdade de movimento e ele ser beneficiado. Então, a diminuição de dor, né, e a melhora da capacidade funcional. E isso a gente vê através dessas avaliações. Então, a gente sempre, em cada visita que eles vêm ao Hemocentro, é um trabalho bem joia, porque cada visita que eles têm, então, eles passam pela fisioterapia. Então, a gente faz o perfil musculoesquelético. Então, às vezes, eles passam pelo médico, tá tudo bem. Só que quando chega para a gente vai falar, opa, peraí, não tá tão bem. Então, a gente tem oportunidade de mostrar, de discutir, isso é uma coisa que a gente tem bem presente ali, né? Essa equipe multidisciplinar é no mesmo local, então a gente tem a fisio, o hemato, enfermeiro, uma vez por semana a gente tem o ambulatório de ortopedia, então assim, e tudo parte dessa avaliação primeira que a gente faz, músculo-esquelética, né? Uhum. Então, assim, e uma coisa, a gente usa muito essa avaliação FISH, que é o Score de Saúde Articular. Então, assim, a gente tem um parâmetro desde 2000 que a gente começou a avaliá-los, né, com o baseline deles, para quê? Para ver se, parâmetros para ver se a profilaxia está sendo eficaz ou ele tem que fazer alguma modificação. Mas, respondi a tua pergunta? Era isso, mais ou menos? Sim. Então, a longo prazo é esse ganho, essa melhora da funcionalidade. Por isso, meu trabalho foi justamente em cima disso, é ver como que a fisioterapia aquática, a hidroterapia, poderia melhorar a funcionalidade do paciente, que é isso que a gente tem. Legal. Que músculos que você avaliou na eletromiografia? Eu avaliei o vasto lateral, vasto medial e bíceps femoral. Então, eu peguei esse protocolo em alguns trabalhos que já tinham sido realizados, né, com eletromiografia, e tinha sido de uma forma eficaz. Então, esse protocolo a gente acabou adotando. Então, foi avaliado vasto lateral, vasto medial, bíceps femoral. E aí, vocês fizeram a prova de função muscular comum, eles sentados numa cadeira extensora para fazer isso, e depois decúbito ventral para fazer... Isso. Então, assim, para fazer a aquisição do sinal, foi a contração voluntária máxima que a gente fez. Normalizou. Para normalizar, em contração voluntária máxima, e a gente fez o teste funcional também. Então, durante. Isso também. Durante, na realidade, eu associei com a atividade de levantar de uma cadeira do FISH, que é uma das atividades que a gente avalia, então, esse teste. Com a célula de carga, aí a gente fez o teste muscular do Kendall, lembra do Kendall? Então, da Kendall. Da Kendall. É da Florence. Da Kendall. Florence Kendall. Então, viu só? Agora eu mostrei você quem que é mais velho aqui na sala. Pronto. Aí a gente avaliou os flexores e os extensores, né? Fazendo uma adaptação. Adaptado, Isso. Legal. A piscina não pode ser também um impedimento para que as pessoas possam se beneficiar com a água, né? Sim. A diferença é que você tem que ter mais tempos de terapia, porque você vai ter que colocar menos pessoas, mas a piscina, o tamanho não pode ser um fator limitador, ele é apenas você utiliza mais vezes, vai repetindo as sessões dependendo da demanda. A prevalência de hemofílicos no país, ela é estável, ela cresce, ela depende de região? Como funciona isso? Olha, só para eu ter uma ideia. Ela está crescendo agora por causa dos diagnósticos.
Então, hoje, por exemplo, no nosso centro, a gente está com 475 pacientes, mas não são pacientes de Campinas, tem pacientes de toda a região. Então, a gente precisa o quê? A gente precisa dessa notificação dos outros locais, para quê? Para mandar e a gente ter esse número adequado, desse número certo, né? E só para lembrar para você, você falou do Hemocentro, que a piscina é dentro do Hemocentro, só para Sim. te falar, a piscina aqui do HU é do lado do Hemocentro. Ai, pronto! Dá para fazer uma parceria, uma boa parceria, hein, Jefferson? A piscina nossa do Hospital Universitário é do lado do Hemocentro do Hospital Universitário. Então, E para é ir, esquina com esquina do hospital. Dentro, imagina um complexo e tal. Um prédio está aqui, outro prédio está aqui. pronto, Eles estão a 90 graus um do outro. pronto, já dá uma parceria. De hoje já vai sair uma parceria Hemocentro-UEL. Legal. Legal. Deixa eu chamar a Carlinha aqui para a gente bater um papo. Carlinha, tá por aí? Estou. Boa noite a todos. Esses questionários, eles foram preparados, validados, testados propriedades e medidas em língua portuguesa em que ano, mais ou menos? Então, Tanto o Health quanto o FISH. o HJHS não foi validado em português, nem o FISH. A gente até começou uma tradução e está em processo. Então, assim, na realidade, o FISH a gente começou, nós fizemos uma pré-tradução dele, né? Fizemos a tradução, mas ele ainda não está validado, ele está em processo de validação. Então, a gente está ainda validando esse questionário. Então, e o HJHS, ele só foi validado, né, a versão 2.1 internacionalmente, na língua... E o que vocês estão esperando? Então, muito trabalho, muita pesquisa, mas tá em vias de, tá no caminho, tá saindo do forno, tá quase. Uau! E aí, Carlinha, você tem alguma pergunta? Parece que a nossa audiência hoje está um pouco desanimada. Não tá não. Ficou ótima a apresentação. Obrigada por ter compartilhado com a gente. Não é um grupo de pacientes que a gente tem experiência. E na primeira, eu queria perguntar sobre uma curiosidade. Se dentro do centro de vocês, os pacientes, eles passam por uma triagem antes de ir para a piscina, como, tipo, às vezes estabilizar o quadro antes de ir, principalmente da parte de sangramento. Sim, com certeza. Como é feito e como é? É tipo, precisa de primeiro do tratamento medicamentoso? Como funciona essa triagem? Ok. Por exemplo, se o nosso paciente, então, assim, depende da fase que ele está. Então, se ele está tendo sangramentos recorrentes, está com uma sinovite crônica ativa, que a gente fala, né? Que é aquela... Ele tem todos os sinais flogísticos. Então, assim, ele vai fazer a fisioterapia solo. Então, nós somos em vários fisioterapeutas, ele fica na fisioterapia solo. Sim. À medida que ele vai melhorando, à medida que ele vai saindo do quadro agudo, subagudo, então, assim, saindo daquele quadro que ele não pode, né, contraindicação para a fisioterapia aquática, aí a gente lá mesmo fala, opa, tá na hora da fisioterapia aquática. Só que assim... se isso tem uma transição, ou tipo assim, começa uma vez solo, uma vez piscina, ou se já vai direto? Não, então, assim, olha só, a maioria dos nossos pacientes são de fora. Então, assim, eu vou falar com a maioria, o que a gente faz? A gente encaminha, né? Porque a gente não tem nem braço para fazer os processos ali. Então, assim, na realidade, o paciente vem, se ele tem uma intercorrência, ele fica vindo, às vezes, mesmo provindo de outra cidade, ele fica com a gente faz o atendimento lá. Mas a nossa ideia não é que ele fique lá no nosso hemocentro, tenha esse tratamento,
né? Tanto que antes da pandemia, a gente estava com poucos atendimentos específicos com a fisioterapia aquática. Então, não é que faça todo o tratamento lá, mas que ele seja encaminhado para as cidades da onde eles vieram, né? E para outros centros. Então, assim, eu já entrei em vários, aqui em Campinas, eu já entrei em contato até com vários universidades, centros, academias, para quê? Para que esse fique independente da gente, porque lá é um centro tratador, né? Então, ele vem para buscar fator, mas a gente não quer que ele fique dependente ali. Então, assim, dependendo do caso, a gente continua esse tratamento, né? E dependendo do caso, a gente encaminha para outros serviços. Tá? Então, vocês oferecem algum treinamento ou alguma orientação para os outros centros que vão absorver esses pacientes? Como funciona? Sim, então, assim, a gente trabalha muito. Então, hoje, lá o Hemocentro, na realidade, é um centro de treinamento. Então, é bem jóia o trabalho, porque a gente promove alguns treinamentos específicos para fisioterapia, né, em hemofilia, e tanto para profissionais, outros fisioterapeutas, e isso até para fellows, né, que a gente fala, estagiários de outros países, para vir, para aprender também. É bem legal que o trabalho hoje é referência, né, na área da fisioterapia em hemofilia. Então, por exemplo, às vezes nós recebemos pessoas de outros países para fazer o treinamento, fica 1, 2 meses com a gente, tem esse treinamento para eles voltarem. Então, hoje tem esse treinamento também feito com profissionais também, tanto nacional como internacional. Então, assim, às vezes por faculdade, às vezes por alguma instituição, né, que promove bolsa, então a gente tem essa oportunidade de dar esse treinamento em hemofilia. E hoje a gente também tem um estágio também que voltou, né, para alunos, viu, do último ano de fisioterapia. Então tem a oportunidade de estar com a gente lá, então até é legal difundir isso, né, para que a gente aplique uma provinha e a realidade dentro desse treinamento é muito jóia, porque ele passa por todos os recursos, inclusive a fisioterapia aquática. Então, ele tem essa oportunidade de estar aprendendo também dentro da hemofilia como lidar e que técnica abordar, que técnica fazer com um paciente específico com hemofilia. Muito legal, porque os alunos já partem de um princípio um pouquinho à sua frente, que não começou do zero. Muito legal vocês oferecerem esse suporte para os novos profissionais. E eu queria perguntar uma coisa, Glenda, que é a respeito da dor crônica. Você falou que trabalha muito, né, com a questão de dor crônica. E como é a relação entre a dor crônica e essa capacidade funcional, principalmente em jovens que não experimentaram ao longo de muito tempo ainda essa dor, mas que ela vai provavelmente ser prolongada aí durante a sua vida, né? E como isso como é essa relação de melhora entre a dor e a capacidade funcional. Ok. É específico nos jovens? Isso, principalmente nos jovens, porque nos da idade mais avançada, já é um público que a gente está acostumado, principalmente em outras condições. Então, eu acredito que nos jovens talvez tenha um comportamento diferente. Exatamente. Então, na realidade, essa primeira parte que eu avaliei sobre os fatores, todos os fatores que podem estar cooperando para quê? Para aquela dor aguda perpetuar. Então, eu tenho estudado muito a questão da cinesiofobia e dos pensamentos catastróficos. Tá? Então, tem se falado muito, né, essa abordagem biopsicossocial. Então, assim, o que acontece? Eu estou estudando ainda, né? Você falou trabalhando muito, mas eu estou estudando e cada dia eu vejo que tem muita coisa para estudar nesse mundo da dor crônica, né? Mas eu percebo, assim, que na realidade esse fator psicológico, o fator da cinese, dos pensamentos catastróficos é, às vezes, muito maior do que a dor específica, do que o que ele tem na realidade.
Então, assim, em hemofilia, a gente até tinha um slide, né, sobre isso, acabei tirando para não ficar muito prolongado, essa discrepância clínico-radiológica, porque você olha para um raio-x e você fala, meu Deus, ele tem uma diminuição de espaço, uma degeneração articular, ele tem cistos subcondrais, a capacidade funcional dele está péssima. Só que a hora que você vai, e isso acontece muito com os nossos pacientes com hemofilia, a hora que você vai, ele está andando, ele está abaixando, ele não tem dor. Então, tem pacientes, às vezes, por exemplo, grave, que tem menos de 1% né, do fator. Os dois são graves. Não é grave porque ele é grave pela classificação, tá? Um tem muita dor, agora eu estou usando o algômetro, né, o Mechanical Pain Threshold, para avaliador, para ter um teste objetivo. Um tem muita dor, você vai aplicar o algômetro, você não pode nem encostar, e o outro, ele vai, você faz, eu estou ali fazendo teste, e eu não estou dando conta, porque ele não tem dor nenhuma, você entendeu? Então, assim, eu percebo que, assim, aliás, e já estamos com alguns resultados preliminares da pesquisa, é que o grau de cinesiofobia e de pensamentos catastróficos é muito alto, tanto em paciente que tem dor crônica, quanto no que não tem. Esse foi o primeiro resultado que eu já tive, que deu muito semelhante. Olha só, eu criei 2 grupos, um de dor crônica e um sem dor crônica, e o resultado da média, né, da cinesiofobia e dos pensamentos catastróficos foi quase a mesma. Então, eu vejo que os fatores psicológicos influenciam e demais. E aí, com toda essa questão Então, assim, a gente precisa trabalhar o quê? Essa desmistificação, essa quebra de paradigma, para quê? Para que ele faça uma atividade física. Hoje, mais do que nunca, a gente tem toda a base, né, evidências de que a atividade física é eficaz e ela libera hormônios analgésicos, né? Então, ele pode, sim... Isso é uma coisa, foi discussão minha do mestrado lá em 2015, um paradigma do sedentarismo. Né? Sim. O sedentarismo acaba aumentando a dor, aumentando a inatividade. Então, assim, a gente precisa mudar as crenças desse paciente. Então, conversar... Não sei se respondi. Sim, e a partir do momento que a gente olha o exame e vê na clínica diferente, às vezes nós, profissionais da saúde mesmo, aterrorizamos, assim, o paciente no sentido pelo exame e não necessariamente aquilo clinicamente é demonstrado no corpo, né? Eu vou aproveitar esse gancho. Isso, vou aproveitar esse gancho e vou pegar uma pergunta da Ana Paula que está no final, mas já é do mesmo assunto. Ela perguntou se a dor crônica, se você percebe se é por falta de deslizamento da face, do tecido facial. Na realidade, essa dor crônica, por exemplo, que eu tenho visto, né, nos pacientes, na realidade não é estrutural, é o que eu acabei de falar, pegando esse gancho. Então, assim... Em certos momentos, ela tem a ver com a questão estrutural, né? Só que depois ela perpetua pela questão mental, tá? Então, sim, você acaba tendo, né, de repente, essa diminuição do movimento, e aí você tem fraqueza, entra outros componentes, mas... a gente percebe que a dor crônica, principalmente, não é tão relacionado com a estrutura, mas com essa questão, eu estou até pesquisando a questão da sensibilização central. Então, assim, de como o cérebro pode estar perpetuando aí essa questão da dor crônica. Ok? Legal. Legal.
Isso, eu vou emendar aqui as perguntas da Ana Paula. Ela tem uma curiosidade a respeito das doações de sangue. Se os alunos, por terem essa proximidade com os pacientes, eles são doadores de sangue e se é feito algum trabalho nesse sentido de educação, né, para o incentivo dos alunos. E ela comentou que aqui em Londrina, 1% da população ela é doadora frequente. E aí em Campinas, como funciona? Na realidade, a questão, eu não trabalho diretamente na questão, né, na doação, né, no banco de doação de sangue, mas assim, como a gente está ali, então assim, toda campanha, então assim, a gente como profissional ali presente no Hemocentro, a gente acaba trazendo e incentivando e aumentando aí, puxando a sardinha para o nosso lado. Olha, está tendo tal campanha, vamos lá, olha, nosso banco de sangue vamos lá. Então, assim, a gente acaba, mas a gente acabou não fazendo nenhum trabalho, assim, correlacionando essa questão dos alunos estarem perto e terem mais, né, doação de sangue. Não fizemos ainda esse trabalho. Muito bom. Eu acho que foi bem esclarecedora essa sua aula, esse bate-papo. A gente não tem experiência com isso, né? Então, eu acho que para quem assistiu e quem vai assistir, vai ter uma ideia das possibilidades de receber um paciente hemofílico e não ficar, né, desesperado, porque a literatura é escassa, mas ainda tem profissionais ultra mega especializados que possa, né, tá ajudando e orientando e publicando. Então, acho que isso é uma coisa bacana, né? Com certeza, Bacana. com certeza. E é isso que a gente quer, é que os profissionais estejam seguros para receber esses pacientes, né? Então, assim, me coloco à disposição, né? Entrar em contato, se precisar de material, a gente ama material educativo, vocês verem que a gente trabalha muito com isso, para justamente isso, para difundir a hemofilia, para levar, para que os profissionais se sintam seguros, né, ao receber os pacientes, as universidades também, né, fazendo essa questão da parceria, e que a gente tem essas mais e mais parcerias, né, entre os hemocentros, entre os profissionais que estão trabalhando com hemofilia, e as academias, e os profissionais que vão receber, na realidade, esses pacientes, para que eles se sintam seguros, né? Então, hoje, gostei da parceria e que o Hemocentro está aí perto, hein? Tá aí, não é perto, ele não está perto, ele está encostando, parede com parede. Praticamente. É só abrir a parede, olha que fácil. Não é perto. Os aquecedores da piscina trabalhar, o povo do Hemocentro vai ficar com frio. Olha só. E vocês, nesses momentos, você falou de atendimento online, quero fazer a última pergunta. Eles não estão indo para a piscina, eles não estão fazendo atendimento no ambulatório? Na realidade, a gente só está atendendo as intercorrências agora, então, desde quando começou. Piscina também não, paradinha lá, a aguinha está lá limpinha, nunca ficou tão limpa a água da piscina. E aí eu estou fazendo essa abordagem online. Então, assim, na realidade, eu estou com um protocolo, né, de exercícios específicos para dor crônica. Então, onde eu dou dicas de exercícios, dicas de estratégias para fazer. Vai ser o caminho, né? Vai ser o caminho agora. Vai ser o caminho agora dos profissionais. Porque eu pensei que minha piscina fosse a única do Brasil que não estava funcionando, então eu consegui. Olha, estou com uma inveja. Estou uma inveja que você. E a minha foi a penúltima a abrir, tem uma última ainda, então. Olha puxa só. Vida, que coisa. A nossa piscininha está lá, pequenininha, vazia, eu olho para ela e, assim, dá uma dor no coração, mas, assim, vamos esperar, né, o momento, porque lá é um ambiente fechado, então, olha só, então, lá era uma sala, né, era uma sala pequena que foi adaptada com uma piscina afundada. Escavada, né? Escavada. Então...
Nem me fale, que é uma tristeza. Mas logo isso vai passar e aí a gente volta a atender novamente, volta aí os projetos. A estagiária, eu brinco até com ela, você não vai ter fisioterapia aquática. Então, assim, nós duas olhamos aquilo, eu quero ter a fisioterapia aquática até para praticar um pouco, né? Então, assim, a gente sempre olha... Assim, imagina 400 pacientes sendo atendidos e 400 pacientes agora não sendo mais, entre aspas, né, tendo suporte, beneficiado, o suporte de toda a equipe multidisciplinar ou interdisciplinar. Então, deve doer bastante o coração. Então, tá bom, Glenda. Muito obrigado. Agradeço demais a sua disponibilidade, agradeço a Carla, também está disponível aí para a gente conversar. Eu quero falar para vocês sobre o Congresso Brasileiro que vai ter, é um primeiro Congresso Brasileiro online, né, que vai ser promovido pela Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática em maio, daqui 40 dias. Então, veja se vocês que estão assistindo ou que vão assistir se organizem para, tá bom? Então é isso. Glenda, obrigada, Glenda. Prazer em conhecê-la. Prazer o meu. Boa sorte. Quando precisar aí, é só trocar umas figurinhas, estamos aí. Muito bom estar com vocês. Obrigada pela oportunidade. Desculpa os erros, mas eu achei que a ideia foi passada, né? Ah, sim. Eu espero que... aí vai ficar aqui, as pessoas vão poder ter mais calma, ver e tirar as suas próprias conclusões e ficar com dúvidas, sabendo entrar em contato. Com certeza. Tá bom? Obrigada. Valeu. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigado. Valeu, tchau. Boa noite a todo mundo. Obrigado por ter assistido.